Olá, gente! Então, vamos para o nosso primeiro vídeo das Brumas de Avalon. Hoje, finalmente, chegamos, né, nesse primeiro vídeo das Brumas de Avalon. Mas antes de comentar sobre essa obra maravilhosa, que assim, eu já estou assim apaixonado, vou dar alguns informativos. Primeiro, para vocês que, principalmente para quem não me segue lá no Instagram, eu tinha anunciado lá que eu vou fazer o último vídeo do projeto, se eu não estou enganado, é dia 2 ou 3, isso. Lá eu vou fazer uma live, então live para com todos, porque sabemos que a live tem uma interação assim maior, tem um envolvimento maior de todos, então todos podem comentar ali ao vivo. E nesse último vídeo será substituído por uma live e a gente vai abranger todo o projeto, abranger todo o livro, comentar tudo que tem no livro. E eu achei melhor fazer essa live. Vocês me pediram tanto para fazer essa live e deixei para o último momento porque eu achei mais adequado. Porque, primeiro, né, já teremos terminado, teoricamente, todos já terão terminado o livro e poderemos fazer uma discussão melhor. E será incrível. E, gente, antes de tudo, eu vou comentar um pouco sobre a história do Rei Arthur, que eu li nesse livro. E, assim, é um pouco diferente do que está aqui, mas é bom porque dá uma amplitude, né? Abre um pouco o leque e a gente consegue visualizar melhor as coisas. Primeiro é o seguinte, o Rei Arthur aqui é bem diferente, eu achei um pouco diferente do que a Marion Zimmer Bradley está descrevendo. Aliás, ela ainda não fala do Rei Arthur nesse primeiro momento. Inclusive, nas Brumas de Avalon, é uma história um pouquinho antes disso aqui. Porque quando a gente começa a história aqui desse livro, escrito pelo Howard Pyle, que aqui é uma lenda, né? A gente chama lendas arturianas, e desse conceito todo sobre o Rei Arthur. Aqui ele vai contar, o Howard Pyle vai contar a história do Rei Arthur, trazendo essa lenda um pouco mais crua e um pouco dos primeiros relatos, né? Que ele fez uma pesquisa muito profunda. Inclusive tem várias notas nessa edição. Aqui a história do Rei Arthur começa o seguinte: o pai do Rei Arthur, que é o The Pentagon, aquele que a gente já conheceu aqui nas Brumas de Avalon, ele já está bem velho, já está bem, não teoricamente a idade avançada, mas enfim. Mas Merlin, ele tem uma visão, em que o pai do Arthur, né, vai ser acometido ali por uma doença, vai passar mal de alguma coisa lá, que eu não vou dizer, porque depois vocês descobrem. Vai passar mal, vai ter alguma doença, um súbito lá, e ele vai morrer. Então o Arthur, ele é um bebê ainda, uma criança muito pequena, então teoricamente recém-nascido. E lá nesse reinado, o Merlin sugere que o pai do Rei Arthur, o pai de Arthur, né, o Uther Pendragon, que é aquele que a gente sabe que se juntou lá, se casou com a Ingraine. Então aqui ele vai contar essa história bem nesse finalzinho da vida do Uther Pendragon. Não sei se isso dará continuidade aqui nas Brumas de Avalon, mas a gente depois vai ficar sabendo, né? Mas vou contar essa história. Aqui é o Uther Pendragon, ele vai e deixa essa criança, que é Arthur, com outros familiares, e a sociedade ali nem vê que o Arthur nasceu e que sumiu, porque o Arthur era muito novinho, então ele foi levado por outra família lá para ser criado por ela. Porque é o seguinte, quando o Uther Pendragon morrer, se ele morrer, né, quando ele morrer lá, porque o Merlin tinha visto nessa visão dele que o Uther ia morrer, então quando ele morre, ocorre o quê? Há vários reis ali, como a gente sabe que tem várias conspirações que a gente viu aqui nesse início das Brumas de Avalon. Ele volta, esses vários reis voltam querendo tomar ali querendo ser o rei da Bretanha, né? Então tem esse juramento lá que
o Merlin disse, olha, deixe com essa família, porque ele vai cuidar do Arthur. Isso era a sua única salvação para o reino no futuro. E porque o Arthur, de certa forma, ele vai unir os reinos, todos os reinos. Com a morte do Uther Pendragon, esses reinos serão despedaçados, porque a gente sabe que tem uma confusão ali, um desentendimento entre religiões ali na Bretanha. Então cada um tem a questão dos místicos e também tem essa questão da cultura romana que traz o catolicismo, o cristianismo. Então tem tudo isso que a gente viu tudo nas Brumas de Avalon. Então quando o rei morre, ele fica lá sendo cuidado, criado por uma outra família. E nessa família, quando ele chega aos 18, ele cresce sem saber de fato quem é. Arthur não sabe quem é de fato. E quando chega lá, ele vai e completa os 18 anos e tem aquela história da espada, né, Excalibur, a espada que está tá numa bigorna lá nesse reino, e disseram que só quem tira essa espada é o verdadeiro rei. Só que ninguém sabia que tinha o filho do Uther Pendragon, o grande Uther, se ele tinha realmente filho, se estava vivo. Então era um pouco ali como se fosse uma lenda. E um belo dia ocorre um evento lá e que o Arthur pega essa espada e ele se admira porque ele tira a espada da bigorna, porque antes disso vários e vários reis ali da Bretanha tentou tirar essa espada da bigorna, que era um feitiço ali do Merlin, e ninguém conseguiu. E depois aí descobre, como a gente já sabe toda a história, que o Arthur pega essa espada e vira o grande rei unindo toda a Bretanha. Mas aí tem também outras também aqui, além disso tudo, tem as aventuras aqui do rei Arthur com os cavaleiros, e é bem longa essa história, mas depois eu vou fazer um vídeo bem completinho sobre ele. Mas eu queria trazer um pouco da visão do rei Arthur, para a gente se inteirar ali, entender de fato o que é aquilo tudo que está acontecendo. Porque aqui ele vai contar, a Marion Zimmer Bradley, ela vai voltar um pouco no tempo e contar essa história bem antes do nascimento do rei Arthur. Aqui ela vai contar as histórias dessas mulheres fortes, decididas, que é a Ingraine, a Viviane, a Morgana, a Morgause, que são irmãs, mas a Morgana, ela é filha da Ingraine. A gente vê ali que a Ingraine, ela é uma mulher muito forte, porém ela, pelos costumes ali, ela se casou muito cedo, então teve que enfrentar muito cedo a dura realidade de ser adulta antes do tempo, de exploração também, teve muita exploração. A gente vê ali um contexto um pouco de exploração infantil. Além do mais, a questão da mulher não ter poder, a mulher não ter voz naquela sociedade. Aqui, antes de dar prosseguimento a esse vídeo das Brumas de Avalon, aqui são simplesmente minhas observações. Não vou contar toda a história como se fosse um resumo, que eu não acho legal isso. Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente vai contar, nesse primeiro momento, a gente vai ver a história da Ingraine, né? Ela casou muito cedo com um dos romanos, então... aliás, um dos homens que não pertenciam ali à sua sociedade, que era uma sociedade mais mística, diferentemente do marido dela, que tem uma cultura mais cristã. Então ele não acredita nessas seitas, nesses Merlin, nesses feitiços, nesse misticismo todo, né? Então ele não acredita nisso tudo. Então tem alguns conflitos ali. Além do mais, a gente pode observar também aqui toda a sociedade um pouco dividida, né? Que tem esse lado místico ali da Bretanha, que era algo mais antigo, inclusive, que teoricamente essa sociedade está ficando um pouco extinta com essa advinda dessa cultura romana, que é o cristianismo que vem trazendo, teoricamente, seja o catolicismo.
E então, tá ali difundindo toda a sociedade e a gente vai observando tudo isso de uma forma muito chocante, né? Que ali a gente vai ver simplesmente apagamento da cultura, dessa cultura celta, né? A cultura mais antiga, tudo relacionado ao misticismo. Aqui, além de toda essa questão da religião, eu até marquei com as coisas muito interessantes sobre isso, né? Porque aqui, de toda essa cultura de misticismo, tem dois pilares muito fortes, que é a Viviane, que é uma deusa sacerdotisa, podemos até dizer desse jeito. Também tem o Merlin, que é um mago, e que ele vai ser um personagem muito importante aqui nessa história toda do Rei Arthur. Mas aqui tem uma parte muito interessante que eu marquei aqui para falar para vocês sobre essa questão toda da religião, que ele diz assim: eles creem, disse Viviane, com sua voz baixa e suave, que não há deusa, pois o princípio da mulher dizem que é o princípio de todo mal. Por meio da mulher, de acordo com eles, o mal entrou neste mundo. Há uma lenda judaica fantástica sobre uma maçã e uma cobra. Aqui a Marion Zimmer Bradley, ela faz uma crítica sobre aquele mito lá do Adão e Eva, e eu achei bem interessante ela trazer isso aqui de uma forma muito contextualizada, trazendo para essa parte mística, criticando de certa forma a mulher, né? Porque a mulher era sempre castigada, rejeitada, porque foi ela que deu início a toda a questão do pecado, que vem lá de Eva ter pegado a maçã. E isso é muito interessante, esse contextualização, né, que esse contexto todo que ela traz envolvendo o mito de Adão e Eva. Achei muito interessante esse ponto. Comenta aqui também se vocês acharam muito interessante e outros pontos que vocês possam justificar esse ponto de vista da Marion Zimmer Bradley. Tem inúmeros pontos aqui também que eu marquei, que eu achei muito interessante. Que eu acho que o mais interessante foi esse aqui, ó. Mas se os homens não creem em mais de uma vida, e Grain protestou, né? Como evitam desesperanças? Que Deus justo criaria alguns homens miseráveis e outros felizes e prósperos de uma vida, é tudo o que eles podem crer. Então aqui a gente pode observar essa confusão que está tendo ali entre esse choque cultural, né, das meninas ali que tem uma cultura totalmente mística, mais envolvido com celta, essas coisas, e aqui os homens ali que traz essa cultura romana, e tem esse choque cultural que talvez isso também seja o culpado de toda essa desavença que está tendo aqui, né? Muitos reinos estão aqui despedaçados, e inclusive aqui está prestes a acontecer algo muito cruel, que é a morte de Ambrósio, que é um dos reis ali, que meio que segura essas rédeas, ele une esse povo da Bretanha. E com a morte dele é algo muito preocupante, porque teoricamente ele não tem nenhum herdeiro. Mas aí tem uma confusão muito grande, porque existe o Uther Pendragon e o Lot lá, que são duas pessoas, um gênio muito forte, que vão brigar por esse posto. E muitos desses reis da Bretanha não apoiam nenhum e nenhum outro. Então é uma confusão muito grande. Fora isso, tem os saxãs, né, que estão vindo de várias partes ali da Bretanha, ao redor da Bretanha, para atacar esses reinos, porque com a morte de Ambrósio fica tudo muito fragilizado. Então tem tudo isso. Fora, quando está acontecendo toda essa confusão de troca de reinos, morte de um rei, substituição, tem essa questão cultural, religiosa, tem uma história que está correndo nesse meio muito interessante, que é a história da Igraine com Gorlois, né, que é o marido dela. E é algo muito interessante, porque aqui a gente viu um homem muito possessivo, muito dominador, machista, e que espanca a mulher. Uma coisa muito interessante nesse início de livro, que a gente vê aqui
a exploração da mulher. A mulher ali não tem voz. E a mulher, sobretudo, ela é violentada de todas as formas ali, aqui nesse reino, né? E sobretudo caracterizado pela figura de Gorlois. Uma coisa que tá para acontecer tudo aí é o seguinte: a Viviane, que é a irmã da Igraine e o Merlin, disse que a Igraine ela vai ficar grávida de um grande homem, né, uma pessoa muito prestigiada, e daí ia gerar o grande rei da Bretanha, que iria salvar a Bretanha de todo o mal que estava por vir. Então a própria Igraine ficou assim, meio que sem entender como ela iria engravidar de outro homem se ela estava casada com Gorlois. Então tem aquela confusão toda. E depois ela fica sabendo que é o Uther Pendragon ela vai gerar um filho desse homem, e daí vai ser uma confusão que a gente vai acompanhando nessas longas e longas páginas aqui nesse primeiro início. E então ela sente uma aproximação muito forte quando ela chega lá próximo ao Uther, que o marido dela leva ela juntamente para esse teoricamente seria uma reunião, né, dos grandes poderosos ali, que o marido dela pertencia a essa cúpula ali que fazia meio que fosse umas reuniões para deliberar, para justificar, e tem essa questão da morte do Ambrósio para decidir quem seria o próximo rei, enfim. Então estava para decidir isso. E a Igraine acompanhou o marido e ela se deparou com o Uther Pendragon. E quando ela viu o Uther, ela sentiu algo muito forte. Ela suspeita que foi por causa de um colar lá, uma pedra, aliás, uma pedra que ela recebeu do Merlin, e que acha que está enfeitiçada, né? E que essa pedra enfeitiçou o Uther, mas aí parece que eles tinham um destino para consumar e a gente não sabe o que ainda tem coisa para acontecer. Mas partindo disso tudo, essa aproximação que está ocorrendo ali entre a Igraine com o Uther vai causar muitos ciúmes para o Gorlois, e isso vai trazer muita confusão para a própria Igraine, né, que não está entendendo o que está acontecendo ali. E além do mais, o Gorlois também não tá entendendo o que está acontecendo, e ele está achando que a Igraine está tendo um caso com o Uther. Então ele espanca a mulher, ele xinga a mulher, enfim, é uma confusão muito grande, e isso vai trazer sérios danos para aquele casal, né, que está prestes a gente não sabe o que vai acontecer ainda, que a gente vai ver que ela tem uns sonhos muito fortes que vai aí gerar alguma desconfiança dela, que ela está achando que ele vai falecer em alguma dessas confusões aqui, dessas brigas, dessas lutas, e que de fato acontece isso lá no futuro, que a gente viu. Mas ela tem uns pensamentos muito fortes, ela fica até questionando se foi o próprio Merlin que colocou esses sonhos nela, que perturba muito. E enfim, depois disso tudo a gente vê ela sofrer muito por causa desse espancamento do próprio Gorlois, e dá nela, né, de fato. E além do mais, ele meio que perde a virilidade, tanto que tem vários discursos machistas dele aqui, que é meio que ele dizendo que ela encantou ele de uma forma e ele perdeu a virilidade, ou seja, ele perdeu o libido sexual, que ele queria ter relações sexuais com a mulher, mas não conseguia ter aquele desejo. Então mexeu com a masculinidade dele, tem todo esse contexto. Então isso tudo afetou muito o Gorlois, então ele sai desesperado para lutar e quer matar o próprio Uther. Então ele leva a própria Igraine, né, de volta lá sua casa, seus castelos, suas dependências, e aí a gente vê todo esse desenrolar da história. Depois disso tudo a gente vê como foi todo esse caso que ocorreu entre a Igraine e o Uther, e o que ela vai, e o que
que vai acontecer de tão importante com a relação desses dois, né? O elo desses dois vai gerar algo muito importante ali pro reino da Bretanha. As próprias meninas ali, inclusive a Igraine, né? As meninas ali, de fato, a Morgana, a Morgause e a própria Viviane vão ser meio que vão ser um elo muito importante para aquele reino funcionar. O resultado desse relacionamento vai gerar algo muito importante para a Bretanha e vai circular ali paz, teoricamente, trazer paz e porque ali o que eles esperam? Esperam um rei que una as duas nações, aliás, una aqueles povos que têm diferentes culturas, diferentes religiões, e pelo que eu percebi, o que está mais divergindo ali é a questão religiosa. Essa questão religiosa é algo muito importante ali para o meio todo que está acontecendo, né? Mas aí a gente vai desenrolar a história, a Viviane chegou ali bem no finalzinho dos capítulos, enfim. A gente vai ver aí Viviane ainda trazendo muita coisa aí para as próximas páginas. E eu quero saber como é que vai ser as decisões da própria Igraine, né? Ela é uma mulher que também é muito forte, o gênio dela é forte. O que mais me chamou a atenção nesse romance até agora, a gente leu aqui uns 150 páginas só, é a questão do discurso feminista que tem todo nesse contexto das meninas tentando trazer o poder da mulher, né? Trazendo a mulher decidindo tudo ali, além dos homens que tem toda essa cultura machista de eras passadas, daquela questão da Idade Média. Então essas meninas vão trazer um poder diferente, vai trazer uma renovação cultural, uma renovação para o reino da Bretanha. E a gente vai descobrir o que vai acontecendo aí. Eu estou bem entusiasmado, estou bem ansioso para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. E comente aqui o que vocês acharam de tudo isso. Aqui foram minhas opiniões, meus devaneios sobre tudo isso, e foi assim, muito mágico. Eu estou gostando bastante, é algo que está me encantando muito. Não sabia que esse livro tinha uma escrita tão fluida, envolvente, essas histórias místicas, e assim, tô apaixonado. Comenta aqui o que outras coisas que vocês viram, e fiquem de olho, viu, gente? Aí teve live aí pra gente fazer um apanhado de tudo. E hoje eu já vou continuar esse livro para saber o que vai acontecer aí sobre essas meninas, sobre o próximo rei que vai assumir, essas decisões aí, o que a Viviane vai fazer, porque a Viviane entrou agora de vez, né, na história. Vamos descobrir aí juntos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui tudo o que vocês acharam. Também vou responder. Vocês também comentem aqui nos comentários. Vejam os comentários de outras pessoas que têm vários pensamentos diferentes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo sábado. Tchau.